Então, primeiro, queria te agradecer muito o convite, Gabriela, dizer que é um prazer estar aqui com você, como sempre. E sem querer tomar mais do nosso tempo, porque eu tenho várias perguntas para te fazer, que eu gostaria de conseguir, enfim, fazer todas, e imagino que algumas pessoas queiram fazer outras perguntas também. Acho que a gente podia falar um pouquinho como a gente se conheceu. Nos conhecemos numa mediação. A Gabriela era mediadora e eu estava representando uma das partes. E foi uma experiência que, apesar da gente não ter conseguido solucionar o caso através da mediação, foi uma experiência, para mim, muito importante, muito enriquecedora. Não só porque aprendi muito com a Gabriela, mas porque tive essa oportunidade de conhecer a Gabriela profissional e pessoalmente. E depois disso fizemos algumas coisas juntas. E eu inicialmente tinha pensado até em tratar um pouquinho da mediação aqui, porque conheço o caminho que a Gabriela percorreu profissionalmente, mas como a Gabriela fará duas lives, 2 encontros com 2 grandes mediadoras nas próximas semanas, eu mudei um pouco o meu roteiro e a gente vai entrar direto no tema da constelação, que eu sei que é um tema que encanta a Gabriela, pelo qual ela é apaixonada, como tudo que ela faz, e que me interessou muito e que eu conheci através da Gabriela. A gente vai, ao longo aqui da nossa conversa, passar por isso, mas acho que é interessante ter essa visão de alguém que profissionalmente fez uma vivência, né, dentro de uma empresa, de uma constelação que a gente fez, dentro de um curso de mediação que a gente fez no ECAD, que era a empresa onde eu trabalhava até pouco tempo. E mais recentemente fizemos também uma constelação, eu digo pessoal, Gabriela? Sim, né? Profissional, no caso, né? Mas... Então, eu tenho essas 2 experiências, que são experiências muito, acho que, no mínimo, impressionantes para um leigo, né? Então, queria começar, Gabriela, pedindo para você contar para nós como você teve contato pela primeira vez com a constelação, com o trabalho do Bert Hellinger, e em que contexto se deu esse contato. Eu vou só te pedir para dar um passinho atrás e falar um pouquinho de você. Sim! Mas hoje eu vou ser entrevistada, a gente não fala da entrevistadora, mas posso só falar. para contextualizar, né? Porque isso aqui é algo co-construído. E só para quem está chegando agora e quem não participou eventualmente de outras lives, entender o que a gente está fazendo aqui e de que maneira a gente está cuidando de gerar conhecimento que seja útil para todos. Então, primeiro, eu te agradeço muito por estar aqui. Essa é uma ideia que surgiu, né, da gente fazer lives em que os consteladores sejam entrevistados por pessoas que não são consteladoras, podem ser interessadas na constelação, encantadas com a constelação, não conhecer nada de constelação, tem várias situações diferentes, mas sempre pessoas que, nesse caso aqui especificamente, né, a gente cuida para que sejam pessoas que possam fazer perguntas legítimas para o seu mundo. Né? Se eu quisesse fazer uma live com consteladores só, a gente provavelmente ia falar de um monte de assuntos que para nós é lindo, mas que para quem ainda não é introduzido no assunto, pode não fechar um raciocínio, né? Porque a gente já parte de pressupostos de conhecimentos, porque a gente cria um universo próprio e acaba patinando em converter convertidos, né? Que não é aliás, a nossa intenção não é de converter ninguém, mas sim de esclarecer o que a constelação pode oferecer para diversos universos diferentes, para diversos públicos diferentes, diversas tribos diferentes,
que nunca tenham ouvido falar disso, ou que tenham ouvido falar um pouco, ou que tenham ouvido falar mal, não importa. O que importa é a gente esclarecer a que serve, para que use quem quiser. Então, obviamente, quando eu escolho o entrevistador, eu escolho sabendo que é uma pessoa inteligente, capaz, interessada no sentido daquela curiosidade positiva de querer saber mais sobre alguma coisa e que está absolutamente à vontade para me fazer a pergunta que quiser. A gente não combina previamente as perguntas que vão ser feitas, quem sabe faz ao vivo, e a gente vai seguindo aqui, se surpreendendo mutuamente, construindo alguma coisa que é minha, que é da Clarice e que é de todo mundo que está aqui presente. Tá? Isso é que é importante para a gente aqui. Não é falar para quem já sabe, é falar para quem quer saber mais, não importa em que ponto da estrada esteja. Tá? Então, eu te agradeço muito, Clarice, porque eu tenho certeza que de você só podem vir boas perguntas. Perguntas que sejam boas não apenas para você, mas para todo mundo que nos assiste, né? Que essa é a tônica que nos une. Sim. Então, diga. Não, pode falar. Eu queria só acrescentar que quem quiser fazer perguntas pode fazer. Eu ia pedir só para mandar pelo chat. Talvez seja bom indicar na frente, assim, pergunta em caixa alta para, enfim. E aí depois, acho que eu posso ir selecionando à medida que a gente for avançando, ou a gente deixa para o final, enfim, eu vou aqui administrando em função do rumo que a nossa conversa for tomando. Então, quem tiver alguma pergunta, fica à vontade para fazer. Então, você quer que eu fale um pouquinho de mim, né? É uma coisa que eu não gosto de fazer, mas enfim. Bom, eu sou advogada, trabalhei 13 anos no escritório, sou advogada especializada em propriedade intelectual. Depois dessa experiência nesse escritório, eu estive numa empresa chamada ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais de Execução Pública Musical, que é algo muito específico, onde eu tive durante 9 anos como diretora jurídica, e foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer a Gabriela, como eu contei no início da conversa, numa mediação, num caso importantíssimo, que depois acabou se resolvendo, mas e aproveitei isso, porque essas oportunidades a gente tem que aproveitar. Então, como eu disse, a gente não conseguiu resolver através da mediação naquele momento, mas eu não podia deixar a Gabriela passar assim pela minha vida. E então depois ela esteve no ECAD a meu convite, ministrando um curso sobre mediação, mas a gente não vai entrar nisso, como eu já disse, porque a gente, enfim, tinha esse interesse, enquanto eu estava lá, de que a equipe pudesse participar de mediações, enfim. A gente queria adotar a mediação como ferramenta para a solução de conflitos. Mas então, vamos começar com as nossas perguntas. Vou repetir aqui a minha primeira pergunta. Pode ser? Claro. Então, eu queria que você contasse para a gente como que você teve contato pela primeira vez com a constelação e o trabalho do Bert Hellinger. Você vai explicar para nós quem é ele e em que contexto se deu esse primeiro contato. Bom, eu comecei a caminhada, a minha vida é muito marcada pela mediação, como você já começou a falar. E como mediadora há mais de 20 anos, eu acabei tendo muita necessidade de falar em público. Porque quando eu comecei a falar de mediação, ninguém sabia o que era, né? Não sabia se era de comer, beber ou passar no cabelo. Então, eu tinha que dar aula. A única coisa, naquele momento, quando eu larguei uma função de diretora executiva de uma multinacional para viver de mediação, ninguém tinha ouvido falar de mediação, então a maneira que eu tinha de criar esse caminho diante de mim era falando sobre isso para todos os públicos que eu pudesse. E assim eu fazia, só que isso tinha um custo muito alto para mim. Eu tinha pânico de falar em público, ninguém notava, mas eu sabia como eu chegava em casa depois de cada oportunidade. E aí eu ouvi falar de constelação
como eu sempre gostei de experimentar coisas novas, a própria mediação é exemplo disso, eu fazia várias coisas alternativas, enfim, sempre gostei de transitar entre mundos, né, de públicos diferentes, tribos e etc. E aí fui fazer a tal da constelação sabendo quase nada sobre aquilo, só que era uma nova maneira, uma nova terapia. E fui constelar o meu pânico de falar em público. E eu sei que, muito resumidamente, a consteladora botou uma pessoa me representando, uma pessoa representando o medo de falar em público. A pessoa que me representava descreveu o que eu sentia. Eu achei que era uma bruxaria coletiva, porque eu não tinha falado nem para a própria terapeuta o que eu sentia. E a pessoa que representava o medo virou as costas e foi embora e disse: eu não existo. E tudo o que eu pensaria em conectar com a origem dessa situação na minha vida era relacionado ao meu pai, inclusive porque era um brilhante orador e porque muitas coisas na nossa vida eu buscava fazer de uma forma diferente. E meu pai nem apareceu na história. No dia seguinte, aí terminou, foi uma coisa muito profunda, que eu olhando de fora como observadora da minha própria história, eu pensava, meu Deus, como é que eu nunca olhei por esse aspecto da minha própria vida? Isso faz todo sentido, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. Enfim, passou ali e tal. No dia seguinte eu tinha que dar uma aula de 4 horas, que eu já estava apavorada. E desde então, sempre foi uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, é dar aula e falar em público, como estou fazendo agora. E assim a constelação entrou na minha vida para ficar. Aí eu me tornei paciente, cliente de constelação por várias vezes, e fazendo uma mediação, eu fiquei muito... Não é incomodada a palavra, mas eu fiquei muito intrigada num determinado caso de por que não tinha fechado um acordo. Um caso em que se andou tanto, de tanta distância, passando por tantos desafios e superando, e a um passo do acordo não fechou. E a gente não tem a obrigação de fechar um acordo numa mediação, é claro, o acordo é uma das opções, mas é óbvio que é a desejada. E eu sempre procuro, com tudo aquilo que me acontece, eu procuro aprender alguma coisa de bom. E nesse caso eu fiquei pensando assim, o que eu não vi? O que eu não ajudei essas pessoas a verem? E me lembrei da constelação. Eu falei, tem algo aí que é maior do que esses supostos decisores, né? Essas pessoas que estão sentadas à mesa, juridicamente aptas a tomar uma decisão, elas não estão livres para tomar essa decisão, por mais racional que isso pareça. Tem algo que as prende, que elas não conseguem enxergar e que eu não consegui ajudá-las a ver. E aí lembrei dessas histórias de constelação que eu já tinha vivido e busquei um curso que, inclusive, quem me indicou o curso que eu fiz foi a irmã da Juliana, que está aqui conosco. E ela era minha aluna de mediação, e no primeiro dia de aula, quando ela se apresentou, ela falou assim, eu estou aqui para um... Eu perguntava, né, o que cada um, né, está vindo de onde, está indo para onde, e ela falou assim, eu fiz um curso de constelação, e nesse curso, quando a gente trabalhou propósito de vida, apareceu a mediação como algo fundamental para o meu propósito. Eu falei, que coincidência! Ao contrário, né? Temos algo em comum. Eu estou buscando um curso de constelação. E assim foi. Aí eu comecei o curso e não parei mais. E é aquela coisa que a gente se apaixona. E, Gabriela, me diga uma coisa. A minha informação está correta, porque eu também estou aqui para aprender com você. Eu entendo que a constelação começa ou vinha sendo mais utilizada até relativamente pouco tempo no direito de família e acho que um pouco no direito criminal. Como é que você vê essa transposição dessas duas áreas do direito para o ambiente corporativo e a realidade das empresas, já entrando um pouco mais no nosso tema?
Como é que você... Ótima pergunta. Primeiro, a gente tem... a origem da constelação ainda é muito recente. A gente vê o quanto está mudando rápido o mundo da constelação, o quanto essas fronteiras crescem em PG, o quanto a gente vai usando a constelação como ferramenta para um monte de coisas, assim como eu vejo a mediação também, mas a mediação acabou ficando mais associada ao mundo jurídico, a constelação é mais ampla do que isso. Mas o que é realmente relevante nessa sua pergunta é que o Bert Hellinger, que não começou do zero, obviamente, mas foi o grande organizador da metodologia, e ele era um psicólogo, padre, teólogo, filósofo, então ele vinha de um mundo de olhar o ser humano como um indivíduo ou na sua coletividade, mas enfim, ele pensava na família como núcleo essencial, né? E de fato ela não tem como não ser, né? Em qualquer lugar que a gente vá, a gente carrega o nosso sistema, que é originalmente composto por um óvulo e um espermatozoide, né? E tudo que vem junto com isso. Mas o que o Bert Hellinger colocou diretamente, originalmente, sobre empresa, na realidade, ele tem 2 livros apenas que falam sobre constelação aplicada às organizações. E tem um terceiro que fala sobre constelação aplicada à carreira, a sucesso profissional, mas olhando para o indivíduo. Quando o Bert Hellinger traz esses 2 livros, eles são deliciosos de ler, mas ele fala muito mais da família empresária do que da empresa familiar. E ele não toca, embora muitos assuntos, né, sejam pertinentes a qualquer grupo. Então, você pode estar falando do grupo que joga vôlei na praia, pode estar falando dos colegas da faculdade, pode estar falando de qualquer universo que una pessoas, não por acaso, através do tempo, mas ele fala com um ponto de vista que sempre parte da família. Hoje, inclusive na própria Hellinger Schule, que eu fiz uma capacitação na Hellinger Schule sobre constelação para gestão e negócios. Foi o único curso que eles deram no Brasil sobre isso, ainda não teve o segundo, foi a única turma. Foi absolutamente sensacional. E dentro da própria Hellinger, já se olha para a constelação com um olhar que sempre vai partir do familiar, porque é da essência da vida humana, mas que você já não está o tempo todo olhando somente através de pai e mãe e depois do que aconteceu. Você já pode olhar diretamente para a alma da empresa, para o lucro, para o cliente, para a concorrência, para o projeto que concorre com outro projeto dentro da mesma empresa, para o departamento que tem uma meta que o coloca de forma antagônica a outro departamento, enfim. A gente já consegue olhar para a ferramenta sem necessariamente depender de um vocabulário familiar. Mas, claro que para você chegar nesse ponto, você tem que ter passado pela base, e a base do ser humano é a família. E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta. E aí já, assim, lembrando um pouco da experiência que eu tive estando dentro de uma empresa, né? Que a gente vai depois falar um pouco disso. Queria que você falasse um pouco da metodologia da constelação e como ela pode, e aí tem um pouco do meu sentimento também, como ela pode revolucionar o mundo corporativo, porque eu entendo que pode, não só o jurídico, mas o corporativo também, explorando a ideia de uma empresa como sistema, como você acabou de dizer, né? A gente tem o sistema familiar e a empresa tem ali um sistema, porque eu acho interessante a gente pensar nos aspectos com os quais a gente está sempre lidando quando você está dentro daquele universo corporativo, onde você está sempre pensando em inovação, solução de conflitos, eficiência, revelação de uma visão interior que muitas vezes a empresa não tem, como se fosse um autoconhecimento, fazendo um paralelo, né, entre o autoconhecimento que nós, indivíduos, buscamos, mas que muitas vezes a empresa não tem, nem os seus gestores têm, muitas vezes, né?
Então, eu queria que você falasse um pouco disso, se você concorda, na verdade, que a constelação pode revolucionar o mundo corporativo em sendo adotada pelas empresas. Eu não vou ser nada humilde, tá? Eu acredito com toda a minha alma que a constelação pode revolucionar não apenas o mundo corporativo, mas todos os mundos aos quais a gente já tem acesso. A ciência, a própria medicina como parte da ciência, a convivência em qualquer nível, o fenômeno da vida. Porque o que a constelação nos traz é de uma forma muito prática, muito direta ao ponto. Eu não estou dizendo que é um remédio para todos os males, de forma alguma, né? Eu não acredito nisso, em remédio para todos os males. Mas o que ela agrega de valor em relação a outras metodologias é que ela traz para a nossa capacidade de processamento de dados cerebrais um universo, uma gama de visões, de camadas, de inteligências que nenhuma outra metodologia que eu conheça consegue agregar. Então, falando em empresa, eu muitas vezes digo que a constelação ela traz à tona as outras inteligências que até então ficam fustigadas, digamos assim, ficam ofuscadas pela intelectual. Então, a gente depende muito de uma inteligência que ocupa muito pouco da nossa capacidade. O intelectual depende umbilicalmente da consciência. E a consciência é, como diria Jung, uma rolha boiando no oceano do inconsciente. Então, se a gente só usa a rolha, tendo todo o oceano de possibilidades, a chance da gente encontrar o início do fio da meada para puxar e resolver um problema é proporcional à rolha e o oceano. Então, quando a gente usa a constelação, ela nos guia até o ponto, seja onde for, que normalmente, pela lógica, será no oceano e não na rolha, de onde está o início desse fio de meada. Porque se estivesse na rolha, ou seja, no pedacinho do universo que a gente já conhece, a gente já teria resolvido o problema. Então, é muito interessante o mundo corporativo, e eu vou fazer um paralelo aqui com a mediação. Quando eu comecei a treinar mediadores no Brasil, isso mais de 20 anos atrás, as pessoas me diziam assim, na realidade isso foi nos Estados Unidos ainda, quando eu aprendi, que era muito difícil treinar advogados para serem mediadores, né? Eu aprendi, esse meu primeiro treinamento foi num centro, como eles chamam de anexo ao tribunal, e eu me surpreendi quando eu cheguei lá e eu era a única advogada. E o diretor desse centro era advogado e eu perguntei para ele por que não tinha advogados na turma, a não ser eu. Ele falou, você não está aqui por ser advogada, você está aqui por ser brasileira. Eu falei, que bom, então me explica. Ele falou, não, porque os advogados, eles já têm o cachimbo entorta a boca, né? Então, eles já partem de uma lógica unilateral da situação, eles são treinados para verem tudo unilateralmente, então é muito difícil treiná-los. Parti desse pressuposto, porque era o único que eu tinha, né? Minha referência estava me dizendo isso, eu acreditei. Quando eu vim para o Brasil e comecei a treinar diversos públicos, inclusive na própria OAB, que foi onde a gente iniciou em 2008, eu comecei a descobrir que era muito mais fácil treinar advogados, muitas vezes, do que outros profissionais, não porque sejam melhores, mas porque têm noção da sua unilateralidade. E a noção da unilateralidade é um primeiro passo para lidar com ela. Então, você precisa reconhecer a sua limitação para poder trabalhá-la e expandir as suas possibilidades. Quando você não se reconhece como limitado, como unilateral,
ainda tem todo um trabalho de autoconhecimento para que então você possa tomar o primeiro passo rumo a uma transformação, né? E aí, fazendo essa comparação com o universo organizacional, ele é provavelmente o ambiente no qual as pessoas, das duas uma, ou se acreditam muito racionais, e portanto que a racionalidade é suficiente para aquilo que elas têm que fazer, que elas precisam fazer, né? Ou, mesmo quando elas não se acreditam tão, digamos assim, capazes de lidar com problemas unicamente com essa potencialidade, que é a racionalidade, elas precisam fingir que tal assim se acredita, né? Então, assim, ou você é racional e sabe e acredita que isso é suficiente, ou você tem que fingir porque é assim que todo mundo faz, né? E quando você agora é que a gente começa a ter empresas que efetivamente trabalham a questão de equidade, diversidade, parará, né? E isso tudo provavelmente vai ter um resultado aí a médio e longo prazo de muito enriquecimento desse grupo que caminha junto rumo a um objetivo. Mas, então, a contrário senso, ou semelhante ao que era o início lá na mediação, em relação aos advogados, é nesse universo em que a gente tem mais espaço para crescer. E, ao mesmo tempo, a própria racionalidade, se minimamente tocada, vai entender o quanto ela tem a ganhar por se deixar ampliar pelas outras inteligências. Todo mundo que trabalha numa empresa quer dar resultado, né? Porque é assim que é medido o sucesso, né? Qual é o resultado, se ele é só financeiro, se ele tem outras naturezas, e são outros 500 mil réis, porque a gente pode estar falando a mesma coisa para uma ONG ou para uma empresa, enfim, para uma entidade governamental, seja lá o que for. Mas existe um propósito a ser atingido. Você está lá para isso, né? Qualquer, digamos assim, qualquer ilusão sobre isso bota o teu emprego em risco, né? Considerando um mercado em que você possa ser demitido. Então, você quer atingir esse resultado. Você só não sabe como fazer melhor do que você já fazia até aqui. Do momento em que você minimamente se dá a oportunidade de experimentar alguma coisa que pode ampliar a tua equação decisória para te ajudar a tomar melhores decisões e, consequentemente, atingir melhores resultados, quem não quer? No início sempre tem aquelas pessoas assim, vou experimentar isso aqui, mas imagina, não é que claro que eu sou cético, é claro, né? Aí vai lá, experimenta e tal. No Brasil isso é muito comum, né? Todo mundo tem uma religião e tem a sua fé que é mais múltipla, né? Então, assim, vamos experimentar. E aí as coisas começam a acontecer. Eu ia te fazer uma pergunta, vou pegar esse gancho. Se você encontra... eu já li alguns casos de empresas que adotaram com muito sucesso, que são muito fãs, né? Mas eu queria saber se você já enfrentou algum tipo de resistência. Você tocou nesse ponto agora, né? Ou algum tipo de desconfiança por parte de executivos ou gestores em adotar a constelação como ferramenta para a solução de problemas de diversas naturezas que possam sempre existem dentro de organizações. Com toda certeza, né? Aliás, eu já estava acostumada, né? Porque eu vivi aí a gênese da mediação, então isso para mim já tá na conta. Eu sei que não é pessoal, o que já me ajuda muito. É claro, todo mundo tem medo do novo. O novo é aquilo que pode ser que seja de um jeito, como pode ser que seja do outro, e como é que eu vou me preparar para isso? E será que é para o meu lado? Será que vai me expor? Né? Porque normalmente as pessoas que têm resistência ao novo, elas estão guardando alguma coisa que faz parte delas, né? Faz parte da história delas. E quando a gente, historicamente, né, tenta resolver um problema, cronologicamente tenta resolver um problema, e não consegue, esse problema faz parte de nós. Abrir mão dele tem um preço alto.
né? Resolver um problema para o qual você viveu anos vai te deixar um bocado só durante um tempo. E agora, o que eu faço com isso? O que eu faço com esse tempo? O que eu faço com esse dinheiro? Parece muito doido, mas isso acontece no inconsciente. Claro que ninguém vai sequer racionalizar o porquê da resistência. Mas isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, se você está num ambiente em que, não, o mundo cabe no Excel, né? Eu tenho um irmão engenheiro, que é muito inteligente, mas de vez em quando eu viro para ele e falo assim, ó, desculpe, mas a vida não cabe no Excel. Né? Quando ele começa a entrar em questionamentos que quer pegar, né? Principalmente, ele é um ótimo, como é que eu vou dizer assim, entrevistador de coerência da constelação, porque ele acha que isso tudo é uma loucura e beleza, você fica à vontade, você pode desconfiar da lei da gravidade, mas, né, não vou dizer para você se tacar, mas taca uma maçã, vê se cai, já fizeram isso há um tempo atrás e funcionou, né? E vida que segue. E o que é maravilhoso na constelação, para mim, pelo menos, né, e aí eu fazendo de novo um paralelo com a mediação, é que quando eu comecei a transitar nesse mundo novo, que na época era mediação, eu me sentia bastante angustiada, digamos assim, porque eu vinha, né, sou advogada de formação, executiva de multinacional, que eu era e tal, bababá, e aí você entra num mundo, né, você fala assim, gente, isso, eureka, é o que eu sempre procurei, no caso a mediação na época, isso faz tanto sentido, isso faz a vida tão melhor, isso... Como é que os outros não estão vendo? E aí, muitas vezes, a gente se pega querendo convencer as pessoas de alguma coisa. E isso é muito angustiante. Porque você está vendo alguma coisa, você está... para você é tão óbvio, como é que o outro não está entendendo, né? E aí a gente volta para aquela pergunta, o que eu ainda não vi, o que eu ainda não ajudei o outro a ver, como se eu tivesse o poder de ajudar alguém a fazer alguma coisa se ele não quer, né? Hoje, com a constelação, e isso é muito trabalhado na constelação, eu sei perfeitamente que eu não tenho nem possibilidade, nem vontade de salvar ninguém. Quem quiser, precisa encontrar o seu caminho. Né? E é por isso que a gente faz lives para quem quer, que não é obrigado para ninguém, quem está aqui porque quer, que bom, fico feliz. Mas a gente não pode impor a ninguém um passo que a pessoa ainda não está afim de dar, por qualquer motivo. Não me cabe julgar. Me cabe estar à disposição para aquele que, pelo menos, se pergunta se tem alguma coisa aí para mim. Então, é uma postura, uma colocação muito diferente de todos os, digamos assim, de todas as lógicas que a gente enfrenta em outros assuntos da vida. Normalmente, pelo menos no mundo que eu conheço, ocidental, em que a gente sempre quer ter razão. Eu não preciso querer ter razão na constelação, porque não é a minha verdade, é uma verdade natural, né? É uma lei natural o que o campo mostra. O campo fala por si só, não sou eu que tenho que convencer. A pessoa que expõe o seu campo, e é nele que estão as respostas, não em mim. Eu já tive N experiências, que se você quiser eu conto, de situações em que eu, contratada como consultora, tinha uma opinião e quando a gente colocou no campo, a gente viu, o campo mostrou que tinha outros elementos que não tinham sido vistos e, portanto, a conclusão era outra. O que não invalida que dentro do universo, né, dentro do conjuntinho do universo, do subconjunto, que a gente tinha acesso quando fez a análise racional, não era uma má análise, só não era uma análise completa. E o campo vai lá e completa. Tive várias experiências assim. Então, para você contar um ou mais, tinha pensado num caso concreto, mas você deve ter vários. A gente experimentou um juntas. E eu acho que é interessante você contar um caso concreto onde a empresa não encontrava uma solução e onde, com a constelação,
E aí vou juntar duas perguntas. Então, eu queria que você nos contasse um caso concreto onde a constelação empresarial serviu para a resolução de um problema que até aquele momento parecia sem solução dentro da empresa, e que benefícios esse novo olhar adquirido através da constelação traz para as organizações. Bom, vou contar um caso que uma situação difícil para a empresa, um processo grande, que para a empresa seria muito danoso se fosse perdido na justiça. E aí nós primeiro fizemos uma mediação simulada. Para que a gente fez uma mediação simulada? Vários motivos, além do próprio exercício da mediação, enfim. Também com uma utilidade bastante prática no caso concreto, que era ajudar aquele que estava ali se dispondo a aprender mais para tomar uma decisão melhor lá na frente, que experimentassem um lugar do outro lado, né? E o resultado a que se chegou numa mediação, né, que embora simulada, ela não era script, né? É algo que a gente vai desenvolvendo e que se chegou a um acordo que ninguém imaginava que chegaria, porque o caso parecia insolúvel. Chegou-se ao acordo e todo mundo, para a surpresa geral, ficou feliz com o resultado do acordo. Porque nenhum dos lados acreditava numa solução, conseguiu-se chegar num número que era muito menor do que a empresa imaginava que eventualmente seria o pior cenário, mas também era maior do que a parte que era, entre aspas, credora, imaginava que receberia. Então, todos felizes. E aí, constelamos. Depois da simulação de mediação, constelamos o mesmo caso. E nessa constelação, como a gente muitas vezes faz, eu faço muitas vezes dentro de... Não vou falar geral, porque outros consteladores podem fazer diferente. Quando a gente trabalha dentro da empresa com as pessoas que são da própria empresa e que, portanto, sabem muito sobre o caso, e esse saber, né, como dizia Einstein, Einstein dizia assim, o que me atrapalha é tudo aquilo que eu sei. Porque quando eu sei o suficiente para chegar a uma conclusão, muitas vezes esse suposto conforto de achar que não, agora eu já entendi, já cheguei na conclusão, faz com que eu pare de fazer perguntas. E do momento em que eu paro de fazer perguntas, eu paro de aprender mais. Então, para trabalhar a constelação com um grupo, né, com a matéria-prima humana de representantes que já conhecem o assunto, eu entro fazendo a constelação oculta. Ou seja, cada uma das pessoas não sabe o que representa. Então, fomos fazer a constelação com o mesmo grupo que tinha vivido a mediação, só que cada um sem saber o que representar. E o que ficou muito claro na constelação foi que a empresa que eventualmente teria que pagar, né, a empresa que era ré no processo, ela estava tão nervosa, tão ansiosa, não é ansiosa porque quando a gente fala de empresa não é isso, mas o caso era tão arriscado para a própria empresa que, sem perceber, a empresa estava minimizando o seu bom direito porque queria logo ver aquilo terminado. Era um caso tão desgastante, o risco era tão grande, se desse errado era tão errado, que era inconscientemente a busca era vamos terminar isso logo do jeito que for, deixar para trás, vira a página e vida que segue. Então isso ficou muito claro no campo com a própria postura da pessoa que representava a empresa, demonstrando muita ansiedade. E empurrando, botou-se a figura do autor, a figura da empresa que era ré,
e botamos uma pessoa representando o dinheiro envolvido no meio do campo. E a pessoa que representava o dinheiro, como o dinheiro efetivamente não tem coração, ele vai para onde alguém buscar, empurrar, puxar, né? Ele é literalmente manipulável. O dinheiro ficou ali impávido e dizia assim, não, para mim tanto faz, quer me puxar para cá eu vou, quer me puxar para lá eu vou e tá tudo certo. E a pessoa que representava a empresa empurrava o dinheiro para o outro lado, como quem diz assim, tipo, vai que eu não quero, vai e vamos terminar com isso. E aí, quando nós colocamos no campo uma pessoa para representar o que realmente importava para esse autor, porque todos achavam que era o dinheiro, e eu coloquei no campo uma pessoa representando, na realidade, o mistério, né? O mistério do que realmente importa. Eu não sabia o que era, se era dinheiro, se não era. Ninguém sabia. E ficou muito claro, a pergunta que foi feita para essa pessoa, quando ela entrou no campo e sentiu o lugar, era: a que você serve? Né? Quem é você? O que você sente? Né? O que você veio fazer aqui? E aí essa pessoa disse assim, eu vim proteger ele. E ele era a empresa Ré. Né? Então, essa pessoa se colocou de braços abertos assim, como um guardião, como um protetor, literalmente, diante da empresa, assim, protegendo as costas da empresa, literalmente. Então, aquela figura, depois isso veio com mais elementos, com mais clareza, representava o direito. E era esse direito que, no caso, o autor tanto queria. Ele queria o reconhecimento de que ele tinha aquele direito, por N circunstâncias que eram compreensíveis com os detalhes do caso concreto que nós não podemos contar. Então ficou muito claro que o direito literalmente estava do lado da empresa e que, por desconforto, a empresa estava em vias de abrir mão de algo que ela efetivamente não tinha por que abrir mão. Enfim, foi muito impressionante assistir isso. Eu assisti, né? Eu entrei depois no final, a gente estava até conversando hoje mais cedo, para uma dinâmica que você fez em seguida, mas essa parte que você acaba de relatar, eu estava assistindo, então, como espectadora, acho talvez interessante mencionar isso, ao contrário das pessoas que estavam no campo, que é algo que a gente vai explorar daqui a pouco, eu sabia quem era quem, né? Porque você tinha me dito, quem representava o quê. E foi incrível, foi a minha primeira experiência e como Eu esqueci espectadora. de mencionar o último elemento que a gente botou no campo, que era, eu botei uma pessoa no campo, sem dizer para ninguém, nem para ela, o que essa pessoa representava, e falei para a pessoa assim, encontre o seu lugar. E ela ficou zonzando, que nem piro tonto, e ela não encontrava um lugar para ela, ela acabou pedindo para ela, falou, posso sair? Eu falei, pode. E essa pessoa representava o acordo. Então, comparando com o que tinha sido o exercício razoavelmente racional, né, que era a mediação, apesar de ser uma simulação e etc., em que se buscava o acordo como a melhor opção, na hora em que a gente abriu no campo e perguntou para o próprio acordo qual é o seu lugar, e ele diz, eu prefiro sair do campo, significa que não tem, literalmente não tem lugar para esse acordo. Sim. Então, Gabriela, outra pergunta que eu queria te fazer era sobre os benefícios que você vê que esse novo olhar traz para as organizações e como a constelação pode colaborar para a definição de metas a serem atingidas, você falou um pouco disso, gestão de conflitos internos, reestruturação societária e organizacional, definição de novos produtos, dependendo de que atividade essa empresa tem, investimentos que essa empresa deseja fazer, e decisões complexas de uma forma geral que fazem parte da rotina da maior parte das empresas, né? Cada uma dentro da sua atividade.
O que o Bert Hellinger trouxe de mais inovador na metodologia das constelações é o que ele chamou de ordens do amor. As ordens do amor, com esse nome, ficam bem adequadas ao universo familiar. Para as empresas, as ordens do amor não mudam, elas se, digamos assim, se pintam de outros tons, né? Porque, obviamente, são vocabulários diferentes, existem impactos de múltiplos sistemas, enfim, eu não quero entrar muito nesse aprofundamento, mas as ordens do amor, quando a gente pensa em organizações, hoje em dia a gente começa a chamar de ordens do sucesso. O Bert Hellinger, isso também para a profissão, o Bert Hellinger chegou a trabalhar um pouco disso nos seus próprios livros, mas ele nunca escreveu um livro sobre ordens do sucesso. Ele foi alinhavando isso, o trabalho dele é muito mutante, né? Ele vai se aprimorando ao longo do próprio caminho de vida do Bert Hellinger, e agora não apenas com a Sophie Hellinger, que é a viúva dele, que ainda está bem atuante, mas com outros profissionais, enfim. Tudo isso ainda é um movimento em franca prosperidade, né? Mas o que eu quero dizer é que essas ordens, seja do amor, seja do sucesso, seja da ajuda, que é um dos livros que eu acho fundamentais, é o Ordens da Ajuda, que é exatamente esse lugar de quem intervém na vida de outrem para gerar algum tipo de agregação de valor, né? Do dentista ao gari, ao advogado, ao mediador, ao constelador, todos podem ser beneficiados por esse livro Ordens da Ajuda. Todas essas ordens, o que elas fazem é nos ajudar a entender o que faz um sistema ser funcional. Então, todo sistema, que é um grupo de elementos, né? Vamos entender por sistema um grupo de elementos que tem vida, né? Sejam árvores, sejam seres humanos, sejam um conglomerado empresarial, seja uma nação, seja todos os países do planeta, enfim. Então, esse grupo de indivíduos ou coletividades funciona por um padrão relacional. É isso que a gente vê no campo. O que o campo mostra é o padrão relacional que conecta os elementos pertencentes àquele grupo. Não importa o quão micro ou macro a gente está olhando. Tanto que a gente faz constelação para questões de saúde, sintomas e etc., em que o sistema é um corpo humano. Claro que impactado por aquilo que está ao seu redor, mas isso são outros 500. Bom, quando a gente vai para o universo empresarial e a gente olha para a complexidade do que é essa ordem, do que pode fazer esse sistema funcionar melhor, né? Eu comecei a falar e não terminei. Você tem um equilíbrio necessário para que um sistema exista, ponto. Esse equilíbrio pode ser precário ou não. O equilíbrio, tem muitos sistemas, desde o corpo humano até as organizações dos países, que funcionam de uma forma precária por muitos e muitos e muitos anos. É próspero? Talvez não. Mas sobrevive? Sobrevive. Né? Tem muita gente que passa a vida inteira com freio de mão puxado. O carro vai se locomover? Vai. Vai gastar mais pneu, vai gastar mais combustível, mas vai fazer um trajeto. Aquele trajeto que pôde do jeito que foi. Quando a gente olha para a empresa, além da complexidade do que ela é em si, a gente tem toda a complexidade dos seus indivíduos, dos indivíduos que a compõem, com seus próprios sistemas. É muito complexo. E aí, quando a gente vai trabalhar com esses processos decisórios baseados em tantos elementos, que é claro que a nossa rolha não dá conta de processar, e a gente bota no campo, como a gente chama, bota no campo. A gente pode, na constelação empresarial, diferente da familiar, e aí em termos éticos que eu estou falando, a gente pode, que tecnicamente não seria tão diferente, a gente pode testar opções. Então eu posso literalmente, não é um oráculo, tá? Não é bola de cristal, não é oráculo, nada disso.
Mas a gente pode fazer uma pergunta para o campo sobre encontre o seu lugar, como eu fiz com a figura do acordo, por exemplo. A gente pode testar a reação dos clientes, de um representante para o grupo de clientes a um produto. A gente pode testar o padrão relacional entre metas de um mesmo departamento ou de diferentes departamentos. Aí a gente poderia entrar em milhões de camadas de discussão teórica sobre o que é inovação numa empresa, né? A inovação em qualquer sistema, porque a inovação numa empresa, né? Trazer uma metodologia nova, uma cultura, uma busca de uma cultura nova, um produto novo, um expertise novo. Tudo isso que a gente chama de inovação numa empresa não é muito diferente do que quando, numa família, um indivíduo age diferente de todos aqueles que lhe antecederam. É inovação do mesmo jeito. E toda inovação faz a tradição tremer, porque a inovação é a antítese da tradição. E todo risco à tradição, que é o que mantém o sistema vivo ao longo do tempo, faz com que aqueles que ainda não conseguiram ver o benefício do novo, ainda não conseguiram ver que o status quo já não é mais viável em termos do para frente, digam assim, não, isso aqui não pertence. Isso aqui, não, nesse ambiente aqui, não. Quem manda aqui sou eu, né? E eu estou dizendo que aqui sempre foi assim e, portanto, vai continuar sendo assim, e os incomodados que se mudam. Né? E aí, quem se muda, obviamente, é o outro. Quando a gente está enfrentando um descolamento entre essa visão interna que se autoprotege, né? E no recheio tem a tradição, e a realidade de um mundo lá fora que já mudou e que clama por mudança, porque é isso ou desaparecer, aí é o momento dessa organização falar assim, não, peraí, eu realmente preciso entender como é que eu vou manter o meu núcleo, eu vou manter a minha personalidade, que é o que realmente me conecta, é o essencial, como diria Bert Hellinger, mas me adaptar à exigência desse incrível mundo novo que está lá fora, pedindo para ser visto. Então, muitas vezes a gente vai dar murro em ponta de faca um tempão, muitas vezes a gente vai testar diferentes opções e gastar uma fortuna de tempo, de dinheiro e etc. Mas para que serve todo esse investimento em inovação se no final das contas o velho diz assim, velho no sentido dessa cronologia, né? Chega assim e diz assim, ah, não, isso daí não é para mim. Né? E aí, trazendo um exemplo concreto, eu sempre lembro que quem inventou a máquina digital foi a Kodak. Eu não sei se tem gente aqui que nunca ouviu falar em Kodak, que era uma empresa mundialmente famosa, gigantesca, que vendia aqueles filmes de 35 milímetros, que tinha de 22 e de 35 milímetros, que a gente botava na máquina fotográfica e que eventualmente não prendia, e você tirava 35 poses e não salvava nenhuma. A Juliana tá rindo. E não salvava nenhuma. Ou então você esquecia de fechar bem a máquina fotográfica e aí velava o filme inteiro, que entrava a luz e ferrava com tudo. Né? Mas aí a Kodak fala, imagina se eu vou botar no mercado uma máquina digital, vai jogar fora o meu produto. Né? Não preciso dizer o que aconteceu com a empresa. Porque se ele não inventa, o outro vai lá e inventa. Então, é esse o preço de não olhar para o novo. Sim, e aí, Gabriela, passando para o mundo jurídico, propriamente dito, para o jurídico das empresas, queria que você falasse um pouquinho de que forma a constelação, ou se você acha que ela pode ter este papel, esta função, de que forma a constelação pode contribuir para mapear não apenas as questões da organização, mas casos judiciais propriamente ditos, e questões jurídicas da empresa,
de um departamento jurídico de uma empresa. Quer dizer, como a constelação pode agregar valor aos processos decisórios do mundo jurídico, como um advogado pode se valer desta ferramenta na construção de uma tomada de decisão, seja para decidir se vai judicializar aquilo, se vai tentar conduzir para a composição de um acordo entre as partes. Como é que você vê isso? Eu já fiz muitas constelações relativas a processos judiciais, não apenas de empresa, mas também muito de inventário, de questões de herança. O Bert Hellinger, por sinal, trata muito a questão de herança. É um dos temas muito frequentes na literatura dele, porque herança tem tudo a ver com as ordens do amor ou com a inversão delas. Mas o que a gente pega desse tipo de processo decisório para constelar não é diferente de qualquer outro tipo de processo decisório no que tange buscar o que há de essencial e colocar no campo esses elementos para ver como eles se movimentam, para onde eles vão, o que eles buscam, o que está faltando, e para que então você possa tomar uma decisão bem informada. Uma coisa que é importante a gente dizer é que, diferente de uma constelação familiar tradicional, o que eu chamo, e eu não sei o quanto outros consteladores chamam assim, ou trabalham assim, porque da mesma forma que na mediação, na constelação também, eu acredito muito que para fazer boas perguntas, o constelador precisa entender daquele universo. Então, o fato de eu ser advogada, de eu ter, né, muitos anos trabalhando com questões jurídicas e tudo mais, obviamente me ajuda muito a poder olhar para que elementos efetivamente precisam ser observados no campo, né? Mas, obviamente, quem traz o contexto e a percepção do que importa para si é o cliente, claro, né? O que eu faço é uma escolha dentre os elementos que o cliente trouxe. Só que essa escolha ela é informada por uma experiência. Então, quando a gente bota isso tudo no campo e vê como isso se movimenta, o que a gente está buscando, primeiramente, é entender o que está fora do lugar, que é o que a constelação chama de emaranhamento. Então, o que deveria estar de um jeito que não está, segundo as ordens do amor, o que os representantes de cada um desses elementos conseguem sentir sensorialmente, e é exatamente por isso que é importante, muitas vezes, a gente fazer uma constelação oculta para não ter a influência do mental, tanta influência do mental, não ter filtro, né, e ter, sim, a informação do jeito que ela vem, que é o jeito que tem que vir. E, a partir daí, a gente ganha um mapeamento do conflito muito mais potente do que a gente conseguiria fazer intelectualmente por todos os motivos já. A Glória Braga está entrando, que honra. Está entrando agora. Entrou. Então, a gente ganha uma possibilidade muito mais ampliada de olhar para aquilo que realmente importa na decisão que precisa ser tomada. Então, a constelação para processo decisório, ela não vai chegar necessariamente, muito provavelmente, ela não vai chegar no abraço. Ela não vai chegar numa visão da harmonia. Ela vai chegar na visão do caos, que inclusive a Sophie Hellinger diz que é o clímax, né? Que é o ponto de maior energia de uma constelação, é na hora que você vê o que está fora de lugar, o que está doendo, o que está sangrando, a barriga aberta, e olhar para aquilo, e agora o que eu faço com isso? Então, o processo decisório, ele na realidade começa, e aí a gente volta para um processo tradicional, intelectual, com todos os... enfim, com as ferramentas que a gente sempre usou. Se a gente está falando de um sintoma no corpo físico, você então vai para o médico. Se a gente está falando de uma situação emocional, então você vai para o seu terapeuta. Se a gente está falando de um processo decisório para decidir se vai para um processo judicial, se vai para um acordo, se tenta mediação, se tenta negociação, vai para o advogado.
enfim, tudo isso que a gente recolhe a partir dessa visão muito mais potente no campo, a gente vai levar para a mesa decisória, seja ela individual, seja ela coletiva, como seria, no caso, a continuidade de uma mediação. Só que a gente já vai olhando para o lugar certo. A gente já vai com todos os elementos que realmente importam e que só lhe acontecer de serem muito diferentes daqueles que eu imaginei que seriam quando eu estava usando só a minha rolha junguiana. Isso é que é sensacional. Você economiza um tempo absurdo, inclusive quando o campo mostra que não é para ter acordo, não é para ter negociação, é para ir para o processo de dizer, não vai ter solução nesse nível de consciência. Isso é muito interessante. Outro dia a gente fez uma constelação pela Via Concórdia da situação do Líbano. Eu sou libanesa e essa situação toda da explosão no porto do Líbano foi altamente impactante. Eu não tenho uma família hoje ativa, quer dizer, que eu conheça, a imigração tem mais de 130 anos, mas, enfim, na realidade, o nosso objetivo como Via Concórdia era arrecadar fundos para mandar para a Cruz Vermelha Libanesa, coisa que estamos em processo de terminar a burocracia para fazer, e foi muito legal. E assim como muitas vezes a gente tem que olhar na situação de uma empresa, o que ficou muito claro nessa constelação do Líbano, e a gente estava focando na análise do sistema sectário, né? Porque, só muito resumido, o sistema sectário, que é o sistema político libanês, assim como em outros países, divide artificialmente, legalmente, o poder político entre grupos religiosos. Então, necessariamente, por lei, o Congresso é metade, 50% muçulmano, 50% cristão. O presidente do Congresso é muçulmano xiita, o primeiro-ministro é muçulmano sunita e o presidente do país, do executivo, é cristão. Isso tudo é definido previamente e já há bastante tempo por lei. Obviamente, existe um descolamento entre isso e a realidade do povo. A proporcionalidade não é vista, não é revista, né? Parte-se de uma teoria para criar esse suposto equilíbrio. E, obviamente, isso gera uma série de efeitos, como, por exemplo, hoje houve um novo incêndio no mesmo porto em que houve a explosão há um mês atrás. Né? E por quê? O que está fora de lugar? O que esses fenômenos estão querendo mostrar que a sociedade ainda não viu? Né? Independente de eu ser libanesa, eu não sou a representante do Líbano como um todo. Né? Eu sou um pedacinho de um universo gigantesco. Então, eu não tenho nenhuma intenção de definir o que é bom ou ruim para a soberania de um país. O que nós podemos ver nesse exercício sistêmico que teve o Líbano como objeto foi: não existe solução nesse nível de pensamento. E é isso que muitas vezes a gente agrega enormemente de valor dentro das empresas. Porque está cada um, quando a gente entra num embate de egos, né? E não é por mal, é por vício, é por falta de consciência disso, né? Muitas vezes. Mas você tem, por exemplo, certamente você teve milhões de experiências assim. Você entra numa reunião em que tem um representante do jurídico, um representante do RH, um representante de operações, um representante de arrecadação, enfim. E aí as pessoas discutem sobre um determinado problema que cada um vê por um ângulo. Ângulo esse que, obviamente, é impactado pela sua experiência, pela sua técnica profissional, pela sua experiência pessoal, pela sua trajetória dentro daquele próprio assunto e em outros que impactam, enfim. E aí, no final da reunião, chega-se a uma conclusão, faz-se uma ata, se Deus quiser, né? Porque sem ata, muitas vezes, a memória de cada um vai ser completamente diferente. Mas aí conversa-se sobre o que foi esta reunião. E a sensação que dá é que foram 5 reuniões diferentes. Porque cada um vai fazer um recorte daquilo que lhe tocou.
E não é por... Aí a gente atribui, não, mas o outro é que tá brincando com a minha cara, porque não é possível que ele não lembre daquilo que eu lembro. Foi tão óbvio para mim. E isso gera uma série de conflitos no mundo corporativo, e isso gera uma mega dispersão de energia em relação à solução do produto que a todos afeta, do problema que a todos afeta. Então, o que a gente vai buscar muitas vezes na constelação é a compreensão de: existe solução nesse nível ou não? Se não, vamos passar logo para onde está a solução? Né? Então, no caso do Líbano, por exemplo, o que ficou muito claro é que a solução não está entre os xiitas, maronitas, ortodoxos, sunitas, que fosse do Líbano, e sim na região. O Líbano é um pedacinho de terra cercado por países que entram em conflito constantemente com ele e que, na realidade, são um povo só, são uma nação só, com suas subdivisões, mas, grosso modo, no essencial, são uma nação com uma longa história conjunta. E não dá para separar. Então, isso ficou muito claro na constelação. E é esse tipo de situação que, trazendo aqui para o nosso universo bem mais pezinho no chão, das decisões empresariais, a gente pode olhar para o lugar certo, com o foco certo, e ajudar vários interlocutores a conseguirem focar naquilo que efetivamente os une. Ou não, e entender, isso não tem, isso é assim, a vida como ela é, vamos concordar que a gente pode discordar e seguir adiante. Falei muito, né? Ai, adorei. Não, surgiram várias outras perguntas aqui que eu queria te fazer, mas enfim. O tempo está passando muito rápido e tem muitas perguntas para fazer. Eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre direito sistêmico, pensando no seguinte, quer dizer, acho que entendemos que é papel de um jurídico e do judiciário solucionar ou tentar ou buscar a solução para conflitos, certo? A gente tem... Ou não, né? Ou não, mas em tese sim, né? Temos hoje novos métodos alternativos para isso, como a mediação, já falamos disso, conciliação, composição civil de danos, a própria arbitragem, né? E o que a gente observa é que, naquilo que diz respeito ao judiciário, existe uma grande ineficiência. Eu queria explorar um pouquinho esse aspecto. A gente tem uma necessidade enorme de desafogar tribunais, temos um dispêndio de tempo e dinheiro absurdo, sem que necessariamente a decisão judicial vá satisfazer as partes. Acho que, na maior parte das vezes, ela certamente não satisfará uma das partes e muitas vezes não satisfaz ambas, né? Então, a gente talvez possa dizer que a gente não tem passa-se anos, gasta-se uma fortuna, os tribunais não dão conta de tudo que tem para fazer e a gente não soluciona o conflito. Então, eu queria que você explorasse, falasse um pouquinho do direito sistêmico, e eu queria saber se você entende que é correto a gente dizer que o direito sistêmico constitui uma ferramenta importante para o aperfeiçoamento da justiça. Querida, dá para falar várias lives sobre isso. Mas eu não Vou podia tentar, vou chegar no essencial. Primeiro, né, o que é direito sistêmico? Né? É algo que ainda está nos primeiros passos do engatinhar. A gente tem o Brasil como ícone, talvez ícone não, né? Como único nesse assunto. O direito sistêmico nasceu a partir da aproximação de um juiz da Bahia, chamado Sam Stork, com a família Hellinger, e ele, inovadoramente, não é à toa que é baiano, que adora essa terra, Gabriela Cravo Canela, sugeriu que se experimentasse fazer isso também dentro do judiciário. E, a partir daí, passou-se a ter uma série de produtos derivados disso, tanto para você usar como advogado dentro do seu escritório, como juiz dentro do seu gabinete, como proposta para as próprias partes. E fato é que hoje nós temos, até a minha última informação, posso estar desatualizada, 19 estados do Brasil
que hoje oferecem constelação familiar dentro do judiciário, até onde eu sei, apenas em varas de família. Tá? E pode ser que tenha projetos na área penal, como você mencionou, mas aí normalmente é um projeto de terceiro setor que acontece dentro de, normalmente, menores infratores e situações de violência familiar, enfim. Volta para a questão família, né? Tem como essência ali a questão família. Isso é maravilhoso e isso é tenebroso, como tudo que acontece dentro do judiciário, né? O judiciário tem um poder gigantesco nas suas mãos e usa isso, às vezes, com muito boas intenções e muito precárias condições. Exatamente como aconteceu para a mediação. Então, o judiciário incentivar a mediação era o sonho que eu sempre tive muito antes do judiciário começar a falar em mediação. Eu fiz a primeira mediação que aconteceu no Tribunal do Rio de Janeiro em 2007. Eu e a pessoa que na época era minha sócia. E de lá, muito antes de ser política pública, e de lá para cá a coisa tomou o rumo que tomou. A lei, eu me envolvi muito e ficou melhor do que nada, mas enfim. A questão e aí voltando aqui para simples ordens do amor, que são simples porque são sensacionais, né? Ou são sensacionais porque são simples. O problema, seja da mediação, seja da constelação, dentro do judiciário, é que é o lugar errado. Você não pode... Primeiro, né? E a terceira ordem do amor, e que foi talvez a que fez mais diferença na minha vida quando eu a descobri, é o equilíbrio do dar e tomar. O equilíbrio do dar e tomar significa que, para que a vida flua, a energia que vai precisa voltar. Então, uma instituição gigantesca. Hoje eu estava numa reunião anterior aqui, falando sobre o CNJ em números, Justiça em números, com hoje um backlog de 77, se eu não me engano, 76, 77 milhões de processos pendentes, né? Já melhorou muito, porque até pouco tempo atrás era 108 milhões, considerando uma população de 200 milhões de habitantes, mais ou menos, talvez menos agora com a Covid. Você ter um órgão que é pago pelo erário, né, que é pago pelas economias da população, seja pagando suas custas, seja financiando justiça gratuita, que consome 1 bi acho que é 1 bi e tal, se eu não me engano, posso estar errado. Tá? É muito dinheiro que se gasta para manter essa estrutura viva. E aí vamos entender qual seria o bom lugar. É uma instituição fundamental para a democracia, jamais eu diria o contrário. Mas a questão é para quê? Né? A gente deveria ter uma lógica social em que, como todo sistema, você usa a base da pirâmide para dar conta da maior parte da demanda. A base da pirâmide é a população. Então, se você... E o topo da pirâmide é o STF, né? No processo decisório em relação a conflitos. Então, numa população em que, em vez de resolver os seus próprios conflitos dentro de si própria, sociedade, manda tudo para o topo da pirâmide, a geometria e a ciência dos materiais nos dizem que essa pirâmide, né, fica vazia de trabalho aqui e lotada aqui, ou ela vai sucumbir, ou ela vai tombar. Não tem como o equilíbrio acontecer se você tem uma alienação do processo decisório direto para o topo da pirâmide, que é o judiciário. Então, o judiciário, ainda por cima, querer oferecer métodos que são naturais da sociedade, para a sociedade, pela sociedade, e ainda por cima fazer isso com mão de obra voluntária, quer dizer, tirando ainda mais da sociedade, fluxo vital da sociedade para si, não tem como isso funcionar a médio e longo prazo. Isso pode funcionar maravilhosamente bem. Eu, quando aprendi mediação em Nova York, eu aprendi numa instituição que era anexa ao tribunal, mas que funcionava como terceiro setor,
recebia dinheiro, recursos em geral, de vários caminhos, inclusive do judiciário, mas não somente, e recebia casos de diversos caminhos, inclusive do judiciário, mas não somente, e funcionava de uma forma independente o suficiente para poder prestar um serviço autônomo, um serviço da sociedade, pela sociedade, para a sociedade. Quando você bota isso tudo dentro do judiciário, o que você cria? É mais ou menos como o sistema sectário do Líbano. Você cria artificialmente uma estrutura que não representa a sociedade. E você trabalha com mediadores que começam a ficar enfraquecidos. Porque se você trabalha pra caramba, você faz 1 milhão de cursos, você se esmera naquela... Mediar não é uma coisa simples, não é uma coisa que você possa chegar ali como, assim, não estava fazendo nada, vim para cá. Não, não dá. Né? São pessoas, são profissionais que precisam ganhar a vida, literalmente, e principalmente ganhar respeito pelo que fazem. Se você tem essa estrutura baseada em mão de obra voluntária, isso nunca vai fechar a conta. Então, voltando aqui para a questão do direito sistêmico, incluir a constelação dentro de tudo, da medicina ao direito, eu acho sensacional e é a fronteira que a gente agora enxerga e que tem muito mais para nos oferecer quando a gente a cruzar. Quando a gente a cruza, estou falando presente. Mas trazer isso como mais um serviço de uma instituição que nem dá conta daquilo que deveria estar fazendo e que ainda por cima faz isso de graça através de voluntários, não fecha. Não tem ordem do amor que dê conta disso. Por mais amor que tenha na intenção, mas é o amor adoecido. Mas, assim, isso de forma alguma, tá? Não é para desencorajar o direito sistêmico, muito pelo contrário. Acho maravilhoso que quanto mais profissionais entendam para que a constelação serve, e muitas vezes não é para constelar, é para enxergar o mundo com lentes mais realistas, é para fazer melhores perguntas, é para ajudar as pessoas a ocuparem um lugar que é delas, simplesmente respeitando cada um do jeito que é. Para isso tudo é sensacional. Os advogados saberem de direito sistêmico para ajudarem os seus clientes a tomarem melhores decisões, sensacional. O que a minha questão polêmica é só sobre colocar isso dentro do judiciário. Você está sem voz. Você está sem microfone. Barrei aqui, pronto. Eu queria te pedir para falar um pouco, Gabriela, sobre a mecânica da constelação e sobre o que você chama, ou que se chama de padrões ocultos. Tinha essa curiosidade. Bom, a mecânica da constelação, eu acho que a gente ainda não entende muito bem como humanidade. O que a gente começa a entender veio através de um biólogo inglês, que é um cara que eu super admiro, super recomendo. Quem tiver em qualquer situação de poder se dar um presente, bota no YouTube Rupert Sheldrake. Ele é um cientista super renomado e ele começou a estudar padrões de comportamento que a matéria não era suficiente para explicar. E ele começou a olhar e comparar espécies que materialmente tinham as condições muito semelhantes, mas comportamentalmente faziam um uso completamente diferente daquilo que a matéria proporcionou. Não vou entrar nos detalhes por causa do tempo, mas é um assunto fascinante. E ele começou, na realidade, ele começou olhando plantas, né? Porque ele, como biólogo, pesquisava vegetais. Bom, e assim foi até que ele chegou através desse caminho, olhar para o comportamento coletivo dos animais. Então, por exemplo, bandos de pássaros, cardumes de peixes, enxames de abelha, por aí vai. E se encantar sobre como esses grupos conseguem fazer movimentos tão sincrônicos ao longo de milhares de quilômetros e nunca colidir, nunca se perder. E essa era a pergunta que ele se fazia, né? Como é que isso acontece? E ele chegou a uma conclusão de que os grupos de seres vivos, quaisquer que sejam, são conectados por um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético ele chamou de campos morfogenéticos.
morfogenéticos porque é a forma que a genética traz. Então, por isso que o comportamento de animais que muitas vezes não conhecem seus filhos, né, porque deixaram um ovo e depois não viram sequer o ovo se romper, conseguem transmitir padrões comportamentais ancestrais. E um dia, o Rupert Sheldrake foi a um workshop do Bert Hellinger, assistiu Constelações e depois perguntou para o Bert Hellinger: você sabe por que isso acontece? E o Bert Hellinger falou: eu não sei por que acontece, eu só sei que acontece e para mim tá bom. Né? Então, o Bert Hellinger trabalhava totalmente no fenomenológico, como ele chamava. Ele olha para o fenômeno, ele extrai dali uma compreensão, ele faz vários fenômenos, observa vários fenômenos ao longo do tempo, chega a uma conclusão sistêmica e vida que segue. Hoje em dia, a gente, muitas vezes, principalmente no mundo empresarial, que lida com os céticos, que são os melhores clientes, é interessante a gente poder dar esse tipo de explicação que realmente cada vez mais a ciência abraça. Então, isso é sobre como funciona. Agora, eu falei tanto sobre isso que a segunda parte eu deletei. Me ajuda que a minha rolha... Não, é ótimo. Eu já estou aqui aflita, selecionando as perguntas preferidas. Então, eu queria te fazer duas perguntas, que são as seguintes. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre uma questão que me toca muito, e duas questões que me tocam muito, e sobre as quais a gente já conversou. Uma é a questão do pertencimento. Você ter o seu lugar dentro de um determinado espaço por um determinado período de tempo. Que eu entendo que é diferente do pertencimento familiar, porque você sempre pertencerá àquela família e não necessariamente você pertencerá àquele ambiente, você pertence durante algum tempo àquele ambiente corporativo. E eu queria te ouvir também um pouco sobre algo que, lendo sobre esse assunto, me chamou a atenção e achei muito bonito, sobre a consciência do sistema como algo que sustenta determinado lugar e sobre o reconhecimento de um legado. Tá, eu vou te pedir só uma ajuda. Deixa eu falar primeiro sobre pertencimento, depois você lembra as outras duas, tá? Embora a gente pense que pode se livrar de um ex-funcionário, a gente se engana. Embora, é claro, né, os laços profissionais não são indissolúveis como são na família. Né? Se você nasceu filha de alguém, você, né, passará toda a sua existência como filha destes mesmos alguém. Mesmo que, eventualmente, uma criança seja adotada por uma família, ela vai pertencer à família biológica e também ao sistema adotivo. Nas situações, vou dar um exemplo bem trágico, né? Mas acontece. Crianças que são abandonadas pelos pais, são adotadas por uma família, são devolvidas para um orfanato e são adotadas por outra família. Elas vão pertencer, assim como nós, na nossa vida profissional, e eu não quero nos comparar a crianças órfãs, mas porque não somos crianças, nós, no mundo profissional, nós somos adultos, e isso é muito importante na constelação, essa diferença, porque a gente sempre fala da criança interior, né, da criança ferida, enfim. Essa criança a gente carrega com a gente também, mas a gente, no mundo profissional, precisa estar como adulto, porque se a gente não estiver, a gente não vai estar agregando muito valor naquele ambiente, né? Bom, fecha a parede. Então, da mesma forma que, em relação às suas famílias, digamos assim, né? A gente pode ter esses momentos que nos colocam em grupos diferentes, a gente não deixa de pertencer aos anteriores. Porque quem pertence a um grupo pertence para sempre. Então, mesmo que você não esteja mais na empresa A, B e C que você já trabalhou, você não está hoje, mas elas estarão para sempre na sua história, no seu currículo, mesmo que você não escreva no papel, isso não importa nada. E você estará para sempre na história dessas empresas. Então, o bom lugar não é permanecer para sempre desde o primeiro emprego, desde que você era estagiário até você... Não é isso. A questão é como você sai ou é saído.
né? Com que nível de respeito e reconhecimento, é a melhor palavra, você deixa de ser um empregado ali, se torna um ex-empregado ali, mas para sempre será alumne. E isso faz toda a diferença sobre o destino dessa organização, desse coletivo. Quando você tem uma pessoa que sai injustiçada de um ambiente, o que não significa dizer que alguém saia feliz. Não tem que sair feliz é uma coisa, né? Equilíbrio é outra. O equilíbrio muitas vezes requer que a gente pare para pensar, fale, realmente eu também tive a minha parcela de responsabilidade no que aconteceu, né? E isso é tomar o lugar adulto, né? A diferença da criança que está sempre procurando culpados inocentes e normalmente ela está no lado do inocente. Então, o lugar da criança que diz assim, não, eu estava totalmente certa e a empresa que, né, não me reconheceu, que não me valorizou, que não entendeu o que eu fazia, isso não é postura de adulto, né? Mas, independente de cada um, né, como é que esse desligamento é feito? Desligamento no sentido que a gente está acostumado, né, no vocabulário tradicional, né, que não é um desligamento, é uma transição. Mas você vai sempre estar ali, a sua energia vai sempre estar ali, porque você compôs a história daquela empresa. Então, voltando, né, quando você tem uma pessoa que sai efetivamente injustiçada, quer dizer, ela foi traída, foi desrespeitada, sofreu bullying, assédio, enfim. É muito comum na história de uma empresa que futuros elementos que nunca conheceram aquela pessoa, da mesma forma que acontece na família, que muitas vezes o nosso emaranhamento é com pessoas que a gente jamais conheceu, com bisavós, com a namorada que o pai teve e largou no altar antes de casar com a mãe. Isso acontece bastante na constelação familiar, a gente conseguir encontrar esses excluídos que a gente traz no nosso comportamento a representação para que a rede se cure, para que o sistema se cure. A gente precisa literalmente equilibrar o que ficou desequilibrado. Da mesma forma deve acontecer numa empresa. Sabe aquela cadeira que não para quente porque ninguém senta por tempo suficiente? Ou aquele próximo gestor que acaba copiando comportamentos do gestor anterior que não tem nada a ver com quem ele é no shopping? E coisas do gênero. Agora, as próximas perguntas, se ainda der tempo, tem 1 minuto, na realidade, tecnicamente. Pois é. Eu tinha algumas ainda, mas eu acho que talvez alguém queira fazer alguma pergunta. Então, se alguém quiser... Acho que ninguém colocou nada no chat, pelo menos que eu vejo. Não colocou nada no chat, mas alguém pode se animar a fazer a pergunta ao vivo e a cores. Fiquem à vontade. Se ninguém quiser, eu tenho outras aqui. Mas imagino que você esteja cansada também, Gabriela. Eu acho que, na verdade, essa última pergunta você uniu, você falou do pertencimento e do legado, eu acho, me parece, né? Que da mesma forma, quer dizer, eu falei até do legado negativo, né? Mas o legado positivo... eu estava pensando no positivo. Pois é, né? Então, o legado positivo é muito bacana porque ele passa a ser um patrimônio de todos, quando a gente pensa na empresa, né? Você não deixa aquilo que você fez para aquela empresa, talvez em algum momento ninguém lembre mais do nome do funcionário que propôs aquela inovação, que salvou aquela operação, mas a memória está ali, né? E toda vez que alguém se beneficia de algo que, como é que eu vou dizer, que passou pelo seu pertencimento, você também tem... É uma teia de energia, gente. Como disse Rupert Sheldrake, é difícil a gente explicar isso do ponto de vista puramente intelectual, porque a gente ainda não conhece o suficiente. Por isso que o Bert Hellinger tinha tanta preocupação em falar do fenômeno. O fenômeno que não necessariamente eu preciso saber por quê. Porque do momento em que e isso é um desafio,
né? Para muitos consteladores, eu posso me incluir nesse grupo. Do momento em que a gente quer muito saber o porquê, a gente se perde nos milhões de fatores que compõem aquela realidade. Porque a gente ainda não integra tudo que está acontecendo ali. Então, o que a gente vê empiricamente, fenomenologicamente, é que todo bem que você faz volta para você. É simplesmente a teia da vida, que é uma teia de energia. Então, se aquilo que você deixou, que você fez, beneficiou a muitos, isso é um benefício para você que te acompanha para onde você for. Mesmo que ninguém lembre do seu nome, mesmo que você nem esteja mais pensando sobre isso. Não é no intelectual que essa matemática fecha. Bom, eu tinha aqui algumas outras perguntas que ficaram para um próximo encontro, mas queria te dizer que eu adorei entrevistar você. A gente já tinha feito outras coisas juntas, mas eu nunca tinha te entrevistado e foi ótimo, aprendi muito. E é isso, foi ótimo. Espero que todo mundo tenha gostado e agradecer a presença de todo mundo. Te agradeço demais. Fico assim. O que eu amo é essa energia coletiva. É por isso que a gente grava, porque eu acredito que se um dia eu tenho algumas pessoas aqui se manifestando só para agradecer, que bom, que energia boa. Eu funciono muito melhor na interação do que simplesmente pegando o computador e tentando botar alguma coisa por escrito. Então é muito bom poder co-criar. Sim, foi ótimo. Queria te agradecer de novo pelo convite, pela sua generosidade. Eu também estou recebendo. Enfim, é isso, foi ótimo. Vamos repetir. Tem perguntas ainda a serem feitas aqui. Vamos marcar logo. Marca logo enquanto as perguntas estão frescas. Tá bom. Então tá bom, querida. Muito obrigada. Gabriela, obrigada a todos. Boa Beijos noite. para todos. Muito obrigada a todas as presenças que pertencem. Para sempre. Obrigada.